E chegamos ao terceiro episódio dessa série sobre marketing e LGPD, falando sobre a transparência e os direitos dos titulares. Então, com quem que nós devemos ter transparência no trato dos dados pessoais? Com aquele público que é 99,9% titular de dados, colaboradores, leads e clientes, leads que se transformam em clientes. Então, todas as informações devem ser fornecidas obrigatoriamente aos titulares de forma clara e acessível. O que nós precisamos informar de forma clara e acessível? Primeiro ali na esquerda, aqui em cima, duração do tratamento. Então, precisamos informar quanto tempo os dados serão mantidos e utilizados pela empresa. Identidade e contato do controlador. Quem é o responsável pelo tratamento dos dados? E como o titular pode entrar em contato para pedir mais informações? Terceiro, o que informar? Direito dos titulares, que vamos ver ao final, sobre seus direitos em relação aos dados que estão sendo tratados e como eles podem exercer esses direitos. E aqui do lado, finalidade do tratamento, explicar então de forma clara para que os dados estão sendo coletados e como estão sendo utilizados. E por último, aqui embaixo, compartilhamento dos dados. Também devemos informar, esclarecer com quem os dados serão compartilhados, seja dentro ou fora do país. Tá? Então, esses 5 pontos são os pontos fundamentais que todo titular de dados deve saber sobre seus dados, sobre a LGPD. E como devemos informar daqueles 5 pontos sobre a LGPD? Nós criamos esse funil da boa comunicação, vamos chamar assim, justamente explicando os requisitos que precisa ter essa boa comunicação. Ali no topo do funil você vai ver um fio todo embolado. No final do funil, o fiozinho retinho, bonitinho. E é assim que precisa ser a comunicação com os titulares de dados. Primeiro requisito, lá em cima, na boca do funil, termos e trabalharmos a escuta ativa. O que é escutativa? Escutar com interesse, escutar com uma atenção genuína os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos leads. Passando da escutativa para o segundo nível, clareza. Então, a pessoa que está ouvindo o que nós estamos falando ou lendo o que nós estamos escrevendo precisa entender o que está escrito de uma forma muito fácil, sem juridiquês, sem tecnicismo. Terceiro item, empatia, compreensão e consideração. Devemos ter compreensão e consideração pelo titular. À medida que nós compreendamos quais os anseios do titular de dados, nós vamos trabalhar com essa consideração, com essa empatia que devemos ter com esta pessoa. Tendo essa empatia, nós vamos redigir documentos, vamos fazer vídeos, áudios, com muito mais cuidado, com muito mais aprimoramento e, consequentemente, consideração. Objetividade, evitar desviar do foco. O objetivo é X, temos que chegar ao objetivo da forma mais clara, da forma mais empática, sabendo o que temos que falar. Coerência, item 5. Não adianta nós falarmos, por exemplo, tudo o que a gente quer falar, só que em inglês, se o cara não entende inglês. Tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido essa comunicação. Então, temos que ter escutativa, temos que ter clareza, temos que trabalhar empatia, temos que trabalhar a objetividade dos documentos, das falas, de todos os entregáveis com os clientes, mas de forma coerente, sabendo que aquilo que nós estamos entregando é aquilo que ele realmente esperava. É uma forma coerente de se entregar algum conhecimento. Canais de comunicação, canais que vão transportar aqueles 5 itens para os titulares de dados. Aí, pessoal, nós temos que transformar todas aquelas habilidades desenvolvidas nas etapas do funil, né, no slide passado, só que de forma criativa. Quais são os documentos que nós precisamos obrigatoriamente entregar, né, a grosso modo? Para colaboradores, políticas internas e outros documentos que vão funcionar ali dentro da organização para melhorar a compreensão sobre a LGPD, para adaptarmos a cultura da Lei Geral de Proteção de Dados à organização. Porém, esses documentos, eles não são necessariamente e obrigatoriamente escritos, todos em formas de políticas, em PDF, em doc, tá? Nós temos que usar a criatividade para chegar ao ouvido e à mente dos nossos colaboradores de uma forma muito mais objetiva e acessível. Mas também para os clientes, quem não está dentro da nossa organização, as pessoas que estamos captando para se tornar clientes, também precisam ser acessadas, principalmente quando nós queremos falar sobre os dados que estamos tratando delas, né? Política de privacidade e documentos externos precisam ser entregues. Só que como fazer isso? E aqui nos pontos amarelos nós colocamos algumas ideias que geram bastante engajamento com os colaboradores e com os clientes finais. Por exemplo, vamos começar aqui de baixo, marketing de guerrilha. Nós temos um case muito legal
Eu vou ver se consigo colocar aqui em cima, o case do Hotel Recanto Cataratas, lá de Foz do Iguaçu, cuja DPO é a Raquel. A Raquel, ela quis conscientizar os colaboradores sobre a importância dos dados pessoais e, para isso, ela colocou um espelho num lugar de grande circulação de colaboradores e no espelho uma plaquinha. Você está olhando para os donos dos seus dados pessoais. Um negócio simples, mas que fez bastante efeito lá dentro do hotel. Tá? Quiz de privacidade. Vale a pena com colaboradores nós fazermos ali uma dinâmica sobre o que nós ensinamos pós-treinamento, por exemplo. E-mail com storytelling para colaboradores, né? Lâminas de conhecimento sobre LGPD disparadas semanalmente ou quinzenalmente. Contar uma historinha, o João usava os dados de forma tal, agora ele usa de forma Y. Sempre uma historinha. O storytelling, vocês do marketing sabem também muito melhor do que eu, né? Infográficos para deixar bem visual como que era tratado antes, como que é tratado agora, por exemplo, os dados pessoais, a quantidade de dados. Se nós mapeamos os dados e a equipe de proteção de dados certamente tem isso, o DPO tem essa informação, vocês conseguem, por exemplo, criar um infográfico falando: no setor de RH tratamos X número de dados pessoais, para saber, né, para o pessoal do RH saber efetivamente, nossa, temos esse tanto de tratamento aqui, enfim, para deixar mais visual o tratamento de dados. Tá? Chatbot educativo, então uma conversa via WhatsApp de forma educativa para que tanto o colaborador quanto o cliente saiba o que está sendo feito com os dados pessoais assim que for perguntado. Pop-up informativo, insights, né? Nós temos inclusive o Cook Banner que vamos falar na sequência, mas outros pop-ups falando, você sabia o que é dado pessoal? Você sabe o que é dado sensível? Você sabe o que não fazer neste caso? Enfim, vamos criando a cultura de informação dentro daqueles 5 subitens, daqueles 5 itens que mandamos agora há pouco, né, como principais informações que um titular precisa saber. Vamos sempre usar um desses itenzinhos em amarelo. Vídeo animado explicativo é o mais utilizado, né, pessoal? Políticas de privacidade é muito sugerível que seja criado um vídeo com os pontos mais importantes de uma política de privacidade. Por que não fazer isso num vídeo animado, inclusive em formato de storytelling, né, para o pessoal realmente ter esse engajamento, ter essa identificação com o conteúdo. Newsletter, também fazendo o complemento do item chatbot educativo, história em quadrinhos. Então, newsletter são aquelas pitadas de conhecimento, gotas de conhecimento que você vai mandar sobre LGPD para colaboradores, para clientes finais que estejam devidamente cadastrados no envio de newsletter, com o devido consentimento, lembrando, né, pessoal? Joguinho de tabuleiro, isso é bem interessante, já tem no mercado algumas coisas nesse sentido, tipo um banco imobiliário de LGPD. Post em redes sociais, agora nossa empresa está adequada a LGPD. Lembra sobre o quiz, o super trunfo do hotel, né? Então, vale a pena divulgar que respeitamos os dados dos nossos clientes. Então, por estes canais de informação que deve circular toda a futura cultura da LGPD que está sendo implementada aos poucos, devagar e sempre na empresa. Indo para frente, falando sobre os direitos dos titulares. Vamos voltar na imagem da árvore. Falamos sobre a raiz, que são os princípios, sobre o tronco, que é a própria lei, e falamos também um pouquinho que as folhas e os frutos são as reações que a população, a sociedade espera da LGPD, e os frutos da LGPD são os direitos, né? Então, o que esperamos da Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos ver que existem 9 direitos, tá? Que nós podemos e devemos franquear para os nossos titulares de dados, pelos canais que nós falamos ali há pouco. Tá? Então, o primeiro dos direitos, confirmação da existência de tratamento de dados pessoais. Um ex-colaborador, um colaborador, um cliente, um lead, ele pode simplesmente pegar no telefone, ligar para o DPO no contato que está na política de privacidade e pedir quais dados meus existem sob poder de vocês, tá? Por e-mail, por telefone, ele pode pedir isso. Acesso aos dados, tá? Então, tem dado meu? Tem. Então, quero cópia. Esse é o acesso aos dados. Por exemplo, em clínicas médicas, cópia de prontuário nada mais é do que acesso aos dados. Correção de dados. Bom, esse exame veio errado, meu nome está errado, meu CPF está errado, enfim, meu sangue não é tipo A, é tipo B, tem alguma coisa errada aí. Então, a correção dos dados. Lembra do princípio da qualidade dos dados? É aqui que entra. É preciso corrigir dados incompletos, desatualizados ou desatualizados. Item 4, esquecimento ou eliminação dos dados. Se os dados estão sendo tratados com base no consentimento,
o titular tem o direito e nós temos a obrigação de apagar, de eliminar os dados e cair no esquecimento pela empresa, tá? O direito do esquecimento. Item 5, anonimização. Anonimização é um termo mais técnico que provavelmente será executado por pessoas técnicas do setor de TI, né, para transformar um dado que é identificado em um dado anonimizado. Então, José Ruiter Cordeiro Júnior, XXX. O nome não vai aparecer alguma outra coisa, um asterisco ou um XXX, em vez do nome, tá? Então, o processo de anonimização também é um direito que deve ser estudado pelo DPO e pelo setor de TI, caso seja solicitado. Portabilidade, item 6. Portabilidade dos dados já existe no mercado, já existe na nossa vida há muito tempo, com a portabilidade da linha telefônica, com a portabilidade do salário, pagamento, por exemplo. Mas, para fins da LGPD, esse tema ainda está um pouco obscuro, tá? Provavelmente tiraremos o véu das dúvidas sobre portabilidade, como que funciona isso nas próximas semanas, e se for o caso, atualizaremos esse vídeo. Revogação do consentimento, parecido com o item 4, que pede eliminação, caso tenha sido tratado com o consentimento. Revogação do consentimento, o cara não quer que você apague os dados, ele só quer que você pare de acessá-lo mandando newsletter, ele só quer que você pare de acessá-lo, tá? Não quer que você exclua os dados. E lembrando, né, pessoal, quando nós pedimos um consentimento é para uma finalidade específica. Então, informações sobre compartilhamento e consequências do não consentimento. Então, com quem vocês compartilham meus dados, com quais empresas e por quais motivos? E também o que acontece se eu não der o meu consentimento nisso que você está pedindo. Então a empresa tem que falar com quem ela trata e por quê, e também tem que falar o que acontece se você não der o consentimento. E por último, revisão de decisão automatizada. Um processo de decisão automatizada nada mais é do que a possibilidade que o titular tem de pedir para que a empresa reveja um processo porque dele foi ceifado um direito. E eu sempre dou o exemplo do processo seletivo. O candidato envia o currículo em PDF, o currículo é lido por uma inteligência artificial e a inteligência artificial devolve, no mesmo minuto que ele manda o currículo, um e-mail falando: você não foi aprovado para a próxima fase em razão de não ter no seu currículo observado que você tem curso superior, né? Então, o cara recebe o e-mail e ele pensa: como assim? Eu tenho curso superior e está escrito no currículo. E qual foi o problema? A decisão automatizada foi mal parametrizada. O gestor que parametrizou esse software, ele esqueceu de colocar que, ao invés de apenas colocar graduação como um parâmetro, ele poderia ter colocado graduação, nível superior, formado em, tá? Então é um exemplo de como que uma decisão automatizada, se não tiver revisão por humanos ao final, pode ceifar direitos de um titular de dados. Direito ao quê? Direito a uma carreira, direito a um melhor acesso à saúde por ter um trabalho melhor, por ter um salário melhor e assim por diante. Então, estes são os direitos que todo titular, lembrando, colaborador, lead, cliente, tem em razão da LGPD. Um detalhe, o DPO tem até 15 dias para responder esse titular de dados, sob pena desse titular, primeiro, não ficar contente com a sua empresa, obviamente, e segundo, ele fazer uma reclamação tanto para o PROCON quanto para a ANPD. E uma outra situação que pode acontecer, ele entrar com um processo judicial por nós não respondermos de forma adequada. E, consequência disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados certamente vai fazer uma consulta ali na sua empresa para saber como que anda o tratamento de dados dos titulares. E se esse for o motivo de uma fiscalização da NPD, ela pode descobrir outras coisas e a multa virá com certeza. Encerramos aqui o tema direitos dos titulares e já deixamos aí o convite para vocês participarem do episódio 4, que é onde nós vamos realmente falar da prática, o que tem de problema e o que nós devemos fazer agora em relação ao marketing em casos bem específicos. Grande abraço e até o episódio 4.